Bom dia a todas as pessoas. É um prazer estar com vocês nessa manhã para a gente discutir um assunto tão importante. Então, ainda nós estamos numa certa ressaca da maior parada do mundo, lá em São Paulo, que foi muito bacana. Eu estive presente juntamente com nossa equipe da Aliança Nacional. E é muito bacana ver as pessoas comemorando, lutando pelos direitos. Então, a ideia é de a gente hoje aqui fazer uma discussão bacana sobre as definições, sobre os problemas e sobre as conquistas dos direitos. Eu vejo muito com bons olhos uma agência de publicidade e propaganda está colocando seus 63 funcionários para assistir uma palestra de 40 minutos. Então, a ideia é essa e vamos conversar. Eu vou me apresentar, pode ser? Claro. Então, eu sou graduado em Letras pela Universidade Federal do Paraná, sou pedagogo voltei para o banco escolar, estou fazendo História agora, sou especialista em sexualidade humana, especialista em dinâmica dos grupos, meu mestrado é em Filosofia, na área de Ética e Sexualidade, o meu doutorado e pós-doutorado em educação é também LGBTI+, na educação. E sou diretor-presidente da Aliança Nacional e presidente da Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas. E integro o Comitê Executivo da Rede Gay Latino, que é uma rede que está em 22 países. E também diretor do Grupo Dignidade. Então, só para falar que eu vou fazer uma fala enquanto acadêmico, mas também como ativista, e aqui eu vou me apresentar como pessoa. Aqui está a minha felicidade, eu sou uma pessoa muito feliz, aqui meu esposo, meu bofe, que eu consegui em Londres, no metrô de Londres, há 33 anos. Então, é uma pessoa maravilhosa e que nós fomos o primeiro casal gay no Brasil a se utilizar da decisão do Suprema Corte, que fez com que a gente conseguisse os direitos. E aqui os meus tesouros, meus diamantes, meu filho mais velho, Alisson, que hoje está com 23 anos, a nossa filha Alice está com 21 anos, e o nosso filhinho mais novo, 17 anos. Essa foto, para algumas pessoas, pode ser muito personalista, mas aqui está refletido o sonho de muitas pessoas, que é o direito à felicidade, o direito a constituir uma família, e nesse sentido eu sou intransigentemente defensor de todas as famílias. Nós não queremos destruir a família de ninguém, nós não queremos impor valores para ninguém, a gente só quer ser respeitado na nossa concepção de família. E então, essa é uma mensagem que eu já deixo para vocês. E o objetivo hoje é que as pessoas, que agora estamos com 67 pessoas, que as 66 pessoas que estejam aqui levem uma mensagem de respeito. Você não precisa aceitar, você não precisa convidar para padrinho de casamento, convidar para as festas de aniversário, para o happy hour, mas é muito importante que você respeite todas as pessoas, independente das características das mesmas. O que nós vamos falar? Primeiramente, eu vou passar uns 15 slides sobre reflexão. Gostaria que vocês prestassem bem atenção. E, às vezes, quando a gente faz online, a gente fica lá no celular. Preste bem atenção que vai ter a primeira mensagem. Eu gostaria de, pelo menos, ter 2 ou 3 feedbacks a partir dessa reflexão. Aí eu vou colocar alguns conceitos, um pouquinho da nossa história, a situação, o problema e as conquistas, tá certo? Quando tiver 10h50, eu concluo. Então, aqui, pessoal, essa foi estive em Paris, na sede da Unesco. E para vocês perceber o que é a questão do preconceito, da discriminação, da exclusão. E aqui, então, foi feito pelo Jérôme Juliet, e ele coloca:
por causa de 4 pontinhas de nada. Então, aqui, quadrinho brinca com os amigos. Então, você percebe que tem 6 bolinhas, círculos, e um quadradinho. O sinal toca, é hora de entrar na casa grande. Mas o quadrinho não consegue entrar, não é redondo como uma porta. Quadrinho está triste. Ele gostaria muito de entrar na casa grande. Então, ele se estica, ele se torce e coloca a cabeça para baixo, se dobra, mas continua sem poder entrar. Seja redondo, dizem os redondinhos para ele. O quadradinho se esforça ao máximo para ser redondo. Você tem que acreditar, dizem os redondinhos. Sou redondo, repete o quadradinho. Mas não tem o que fazer, ele é quadrado. Então, temos que cortar suas pontas, dizem os redondinhos. Ah, não, diz o quadradinho, vai doer muito. O que podemos então fazer? O quadradinho é diferente, nunca será redondo. Os redondinhos se reúnem na casa grande, falam mas por muito tempo, até que entende que não é o quadradinho que tem que mudar, é a porta. E aí, então, cortam 4 pontinhas de nada, que fazem com que o quadradinho possa entrar na casa grande, junto com os redondinhos. Aqui, eu queria verificar, junto com os redondinhos, aí todos estão juntos. Eu gostaria de ouvir pelo menos 3 pessoas, o que vocês perceberam dessa apresentação, desses slides, do quadradinho e do redondinho. Alguém já sentiu o quadradinho? Alguém já sentiu o redondinho? Está aberta a palavra. Pode se apresentar e falar qual foi o seu sentimento. Foi tudo. Saúde, aí eu devolveu da saúde. Muito bem. Pode falar sem vergonha. Eu vou abrir, então. Acho que por eu ser descendente de asiático, minha realidade sempre é essa, sempre estar rodeado de pessoas, né, com rostos ocidentais, eu tinha uma discrepância muito grande. Eu não sabia que eu tinha uma cara tão asiática até começar a viajar sozinha. Eu sempre achei que eram meus amigos, por estarem sempre me chamando de japa, 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 que todo mundo achava que eu era japa. Então, a partir do dia que eu viajei sozinha, eu percebi como eu era quadradinha e como as coisas eram diferentes para mim. Só que, não sei, eu acho que eu comecei a ver tudo com muito bom humor. Em alguns estados é um pouco mais difícil, que as pessoas querem me cobrar um pouco mais caro. Mas aí eu aprendi a puxar S, a ter um pouquinho mais de sotaque. Em outros lugares é muito bom, porque quando o flanelinha vem me pedir esmola, eu só falo, não falo português. Então foi um jeito que eu achei de entrar ali na portinha redonda, mesmo sendo quadradinha. Muito bem, Allen. Muito bem. Isso é importante, a tua resiliência, que muitas vezes nós sentimos. Mais 2 depoimentos, se é possível? Está aberto, pessoal. 72 pessoas. O que vocês podem falar? A pergunta é, vocês já sentiram uma vez quadradinho ou redondinho? E o que vocês aprenderam com essa apresentação? Eu vou falar. Ótimo. Bom, na verdade, eu nunca me senti um quadradinho, né? Mas eu fui criada num lar cristão e eu tive uma orientação, né, da questão do pecado, que não pode. Mas eu sempre tive muito amor pelas pessoas, eu achava aquilo assim um pouco discrepante, sabe? E quando eu comecei a ter liberdade de me expressar e de decidir, né, o que eu queria,
eu via que essas pessoas também precisavam ser amadas, né? Independente da religião, e que precisava de carinho, e não porque eram diferentes, na verdade, porque elas queriam ser, e não tinha problema para mim quanto a isso. E aí eu desenvolvi dentro de mim essa cultura, né? Na verdade, eu escolhi a minha cultura de amar, respeitar essas pessoas, e que eu aprendo com isso é exatamente o que eu aprendi na minha infância. Não tinha, eu vivia nessa bolinha no círculo, na casa grande, só com círculos redondos, e que não podia entrar o quadradinho, né? E hoje eu entendo que é diferente. É a casa com círculos e que tem espaço para o quadradinho, né? Então eu consegui virar essa chave na minha cabeça por respeito, por carinho, por amor, né? Pelo próximo, né? Independente da opção sexual dele, a gente tem que amar o próximo, né? Então, para mim, vendo hoje essa ilustração, eu consigo entender que vivia nesse sistema das bolinhas redondas, né? Só que hoje eu, Vanessa, faço total inclusão dos quadradinhos dentro do meu ciclo, né? Com respeito, amor, carinho. Eu consegui virar essa chave, né? Então, é isso. Que bom, obrigado, Vanessa, por se expressar. Que legal que você... isso, inclusive, é bíblico, né? Você pode falar todas as línguas, se não falar a língua do amor, não vale a pena. Que legal. Mais uma pessoa, e aí nós continuamos. Bom, gente, sou João Guilherme, né? Sou aqui de Rondônia, para quem não me conhece ainda. Eu sou de um círculo, né? Não só social, mas eu digo até cultural aqui, né? Que é tudo muito redondo, né? Vou colocar assim, né? E dentro do meu lar, eu tenho minha irmã que é bem quadradinha, né? E eu tive que... eu sempre fui muito adepto ao respeito, acho que a todas as diferenças, né? Até porque, de uma forma ou de outra, todos nós temos a nossa parte quadradinha, que a gente não é igual a todo mundo. Então, a gente tem que respeitar essas diferenças e entender isso, né? Que nem todo mundo... a gente não é integralmente redondinho, vamos colocar assim, né? E aí foi um desafio até para dobrar, digamos assim, a minha mãe, né? Que ela é de uma geração passada, né? E muito enraizada algumas coisas ali. Eu, junto com a minha irmã, ajudando ela a abrir essa porta dentro do entendimento dela, para que ela conseguisse ter esse conhecimento, ter esse sentimento, né? Acho que esse amadurecimento, né, de entender que o mundo não é redondinho como sabe, se foi ensinado, digamos assim, se foi enraizado, né? E acho que essa vivência, né, ter essa vivência, acho que serve para amadurecer um pouco mais todos nós, né? Bom, essa é meu sentimento, né? Muito bem, João Almeida. A ideia, pessoal, é da gente perceber que nós vivemos num mundo, e depois dessa palestra, muitas vezes eu aplico, e nós somos todos, como a Vanessa comentou, a Allen e o João, todos nós somos uma letrinha, todos nós estamos numa letrinha, todos nós temos as nossas peculiaridades, nossas individualidades, nossa pluralidade, e a gente precisa viver em conjunto. Vocês que são, principalmente o povo da criação, a gente precisa pensar fora da caixinha. Então, é muito bacana isso, de a gente poder perceber que o outro é o outro, eu sou eu não preciso fazer o que o outro faz, mas eu tenho que ter a Vanessa conceituou como amor, eu talvez eu conceituaria como empatia ou alteridade. Isso é fundamental. Então, vamos lá a um pouco dos conceitos aqui, tá certo? Alguns conceitos. Então, o que nós, da Aliança Nacional, utilizamos é LGBTI+. Então, lésbicas são as mulheres que gostam e têm atração e afeto por outras mulheres, gays, homens com homens e afetos e sexo, bissexuais são as pessoas que têm pelos dois gêneros, e travestis e transexuais. Nós usamos travestis por uma questão histórica. Se você colocar a palavra travesti no Google, vão aparecer muitos preconceitos assim, e muitas situações reais da vulnerabilidade dessas pessoas. E transexual é uma palavra mais nova, que vem sendo usada a partir de 1995.
Então, a gente está usando esse 2Ts aqui, que era... Também vocês podem ver em outras situações que as pessoas usam transgênero. Pessoalmente, eu uso pessoas trans, e aí engloba todo mundo. E aí, intersexo é a pessoa que era antigamente hermafrodita, que é aquela pessoa que é estritamente biológico, que ela tem uma genitália ambígua, ou tem a questão dos hormônios, e que é estritamente biológico. E o mais é para abranger todas as outras orientações sexuais, identidade de gênero e expressões de gênero. Eu tenho estudado muito, tenho viajado muito, inclusive para a Terra, para os ancestrais, lá para a Terra dos ancestrais da Allen, para a Ásia, para a África, para a Europa, para os Estados Unidos, América Latina, e eu tenho chegado à conclusão que nós precisamos de 8 bilhões de letrinhas. Cada um tem a sua sexualidade, cada um tem a sua orientação sexual, e eu falo, a sexualidade é um oceano, e a gente muitas vezes quer fazer dela de um aquário. Quando você rotula, não, essa pessoa é gay, daí parece que só vê na pessoa uma pessoa gay, uma pessoa lésbica, uma pessoa bissexual ou transexual. A pessoa é muito mais do que isso. Então, eu espero que em breve, nos próximos anos, a gente elimine todas essas letrinhas aí e coloque nós na diversidade sexual, que cada um tem a sua e deve ser respeitado. Mas, por enquanto, é interessante, porque nós temos uma bandeira, e essas letrinhas aqui a gente coloca como as pessoas que precisam de políticas públicas. Eu vou comentar depois um pouquinho mais sobre elas e um pouco da história. Orientação sexual. Então, a gente usa o termo orientação sexual, a gente não usa escolha sexual, a gente não usa opção sexual. Então, tem isso aqui, uma pesquisa que foi feita em 1948, que foi a maior do mundo, a maior com 15 mil pessoas nos Estados Unidos. E que ele chegou, que tem pessoas que são 100% hétero e outros que são 100% homossexuais, lésbicas e gays. E aí tem uma gradação de 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, mas nós somos muito binários, a sociedade é muito binária, ou é 1 ou é 0, ou é 1, e entre 8 e 80 tem 72 possibilidades. Então, tem pessoas que estão nessa escala aqui da sua sexualidade. E não tem problema nenhum. Só que a gente muitas vezes rotula e a pessoa se autorrotula e fala assim, não, eu sou só isso. Mas ela tem, nosso querido Sigmund Freud, ele fala, que nós nascemos potencialmente bissexuais e que daí a vida e os afetos e a sociabilidade faz com que a gente desenvolva uma libido, uma atração por um ou outro gênero. Então, assim, para estudos nós temos 3 orientações sexuais, agora tem uma quarta, que é, então, heterossexual, bissexual, homossexual, e está surgindo agora, nas últimas pesquisas da Carmita Abno, que é a nossa maior sexóloga da USP, que 10% das pessoas são assexual, é aquela pessoa que não tem interesse por ter relações sexuais. Eu vou falar alguma coisa mais adiante. Aqui, as sexualidades são definidas como ausência total, parcial, condicional ou circunstancial da atração sexual por outras pessoas. Um conjunto de identidades sexuais que o sexo não é referencialmente primário do desejo ou da atração sexual, voltada para um relacionamento íntimo por pessoas. Então, é importante dizer que nós temos aí em torno de 2 a 7% da população, ela não tem interesse por sexualidade. Então, é importante, inclusive, respeitar essa situação da pessoa. Aqui, então, tem a pesquisa mosaica da Carmita Abno, 2,5% dos homens são assexuais e 7,7% das mulheres são assexuais. E aqui, uma tese de doutorado da Elizabeth Oliveira diz que 1% da população mundial é assexual, que representa mais de 7 milhões de pessoas. Então, é importante a gente abrir a nossa cabeça que, além de ter as orientações sexuais, tem agora a questão das pessoas assexuais. Então, orientação sexual é a palavra correta para a gente definir para onde vai a libido da pessoa. Não é recomendado falar opção sexual, porque ninguém opta assim, hoje eu quero ser gay, amanhã eu quero ser hétero, amanhã eu vou ser... Ninguém opta, e não é uma escolha. Dificilmente alguém optaria
ou escolheria ser homossexual para ser alvo de preconceito e discriminação. A homossexualidade foi retirada do Código da Classificação Internacional das Doenças, o Código 302.0, no dia 17 de maio de 1990. Inclusive, eu já estou há 40 anos no movimento LGBTI+, se vocês pesquisarem, colocar no Google, eu pedi minha aposentadoria, na época, ao ministro da Saúde e o ministro da Previdência. Daí coloquei, olha, eu sofro desse distúrbio, então eu preciso ser aposentado. E a gente conseguiu derrubar isso com muito articulações. Então, hoje não é mais considerado uma doença, certo? Embora muitas pessoas, primeira coisa, eu sou homossexual, procura um psicólogo, procura um psiquiatra. E isso não é legal. Está aqui um posicionamento da Organização Pan-Americana de Saúde, que diz: cura para uma doença que não existe. As supostas terapias de mudança de orientação sexual carecem de justificativa médica e são eticamente inaceitáveis. Então, isso de cura gay é algo charlatão, é algo do curandeirismo, são práticas criminosas. Então, a gente procura não usar a palavra homossexualismo, a gente prefere homossexualidade, porque o ismo, ele remete muito à questão da doença. Aí vem o nosso grande problema, que há 2, 3 anos atrás nós usamos homofobia. Hoje a gente prefere LGBTfobia, que em suma é a rejeição, aversão, medo ou ódio irracional a gays, lésbicas, travestis, transexuais e intersexo. Observe ali, é o ódio irracional. Tem pessoas que nem sabem por quê, mas elas não gostam, e fazem piadas, elas fazem, acabam discriminando as pessoas. E aí nós vivemos numa sociedade que ela é heteronormativa. Então, e aí tem a Bento, ela define que, por heteronormatividade, entende-se a capacidade da heterossexualidade de se apresentar como norma, e a lei que regula e determina a impossibilidade da vida fora dos seus marcos. Ou seja, onde tem 100 pessoas, todo mundo acha que todo mundo é heterossexual, e com absoluta certeza, onde tiver 100 pessoas, 10% daquela população ali ou é homossexual ou é bissexual, certo? Aí uma questão das novidades, e assim, isso sempre houve, mas agora as pessoas estão se colocando, que é binarismo de gênero, que a ideia é que existe macho e a fêmea, que biologicamente ninguém discorda, masculino e feminino, e homem e mulher. Isto, inclusive, teve uma ministra que comentou sobre o azul e o rosa. E aí vem as pessoas não binárias. Inclusive, nós já temos 67 pessoas que no registro está como pessoas não binárias. E o que são as pessoas não binárias? Indivíduos que não são exclusivamente e totalmente mulher ou exclusivamente totalmente homem, mas que irão permear diferentes formas de neutralidade, ambiguidade, multiplicidade, parcialidade, ageneridade e outra generalidade, fluidez em suas identificações. Pessoas não binárias podem ou não ser consideradas transgênera ou transexual. Aqui, pessoal, é algo que, quando NB, que é pessoas não binárias, é algo novo, é algo que nós estamos estudando, inclusive para nós que somos muito identitários, até meio que choca um pouco, mas tem em torno de 25% da nossa comunidade se identifica com uma não binariedade. Cisgênero, então, é aquela pessoa que se identifica em todos os aspectos com o gênero atribuído ao nascer. Então, quando alguém falar, você é cisgênero, se você tiver uma vagina e se identificar como mulher, você é uma pessoa cisgênera. Se você tiver um pênis e se você se identificar como homem, você é uma pessoa cisgênero. Não vão responder, não, eu não sou isso, não, eu sou homem, eu sou mulher, você está errando. Então, esse é um conceito muito simples. A maioria da população, ela é cisgênera, e o antônimo de cisgênero é transgênero. Expressão de gênero é como eu me mostro para o mundo. Então, forma como
a pessoa expressa o seu gênero para a sociedade. Pode ser por meio de roupas, acessório, linguagem corporal, pode combinar ou não com o sexo. Tem homens que usam barba, tem homens que não usam barba, tem mulheres que usam cabelo comprido, outras usam... Então, é a expressão de gênero. E que deve ser respeitada dentro dos limites, principalmente numa empresa. Muitas vezes, você tem um jeito de se expressar que é mais hippie, outro é mais formal. É como eu me expresso para o mundo. Às vezes eu me apresento mais masculinamente, mais femininamente, ou não binariamente. Então, é a forma como eu me apresento para o mundo. Então, esses 3 conceitos, eles são fundamentais para, aqui, identidade de gênero. Então, é gênero com o qual uma pessoa se reconhece que pode ou não estar de acordo com o sexo que lhe foi atribuído ao nascimento. Trata-se da percepção íntima, como cada pessoa se auto-identifica. A identidade é algo pessoal, é como ela se sente. Ela se sente mais mulher, ela se sente mais homem, ela se sente dessa forma. Então, identidade não tem nada a ver com orientação sexual. Uma pessoa trans, ela pode ser hétero, ela pode ser homo, ela pode ser bissexual, ou ela pode ser também não binária. E aí tem a definição de travesti, que é a pessoa que nasce do sexo masculino ou feminino, mas que tem sua identidade de gênero oposta ao seu sexo biológico, assumindo papéis de gênero diferente daquele imposto pela sociedade. A gente não fala o travesti, a gente fala a travesti. Atualmente, a palavra adquiriu um teor mais político, de ressignificação do termo historicamente tido como pejorativo. E aí, transexual, a diferença é mínima. É a pessoa que possui identidade de gênero diferente do gênero designado ao nascimento. As pessoas transexuais podem ser homens ou mulheres que procuram se adequar à identidade de gênero. Algumas pessoas recorrem ao tratamento médico, que vão da terapia hormonal à cirurgia de resignação sexual. São usadas expressões como homem trans ou mulher trans. A questão da transexualidade, aqui, foi no dia 20/6/2018 que a Organização Mundial de Saúde retirou as pessoas trans como doentes mentais. Então, vocês percebem que foi há 2 anos, há 5 anos atrás. Então, ainda muitas pessoas tratam as pessoas trans como pessoas como débeis mentais. Identidade de gênero, aí também nesse campo, quando uma pessoa chega na empresa, ela deve ser respeitada pelo seu nome social. Então, a pessoa chega, ela não fez a modificação dos seus documentos, é muito importante que respeite o nome dela, como que você gosta de ser tratada, como você gosta de ser tratado. A pessoa vai dizer, eu sou Antônio, sou Tony, sou Maria, sou João. É o nome escolhido por travestis e transexual em substituição ao seu nome de registro, que melhor se adeque à sua identidade e aparência. Aqui são pessoas públicas. A Alicia Krieger, inclusive, ela está agora assessora da ministra da Saúde, ela é doutoranda em medicina. A doutora Jaqueline de Jesus, ela é professora do Instituto Federal Instituto Federal de Tecnologia do Rio de Janeiro, uma psicóloga. A Marina Heider, nossa coordenadora, são mulheres trans, são pessoas transexuais. A Alicia se identifica como travesti. Aqui o Luke é um homem trans e o João Neri é um homem trans. Então, eles não são cisgêneros, eles são transgêneros. Espero que vocês estejam entendendo. E aí tem a intersexo, aqui a definição. É um termo guarda-chuva que descreve pessoas que nascem com anatomia reprodutiva ou sexual e ou um padrão de cromossomos que não podem ser classificados como sendo tipicamente femininos ou masculinos. Feminino, então, a gente define biologicamente como vagina, ovário, cromossomos XX. Masculino, pênis, testículo, cromossomos XY. Intersexo é a combinação dos dois. Então, intersexo ela é estritamente biológico. Aqui um resumo dessa primeira parte, que é, então, a expressão de gênero, você expressa o seu gênero desde o tênis, do sapato, da sandália que você usa, até o seu cabelo. Então, isso é expressão de gênero. E aí tem o feminino, masculino, o andrógeno.
E identidade está na cabeça da pessoa, que pode ser mulher ou homem, identidade também a gênero não binário. E a orientação sexual, a gente colocou aqui no coração, que a pessoa pode ser homossexual, bissexual, heterossexual ou assexual. E o sexo biológico, que pode ser feminino, masculino ou intersexo. Então, esse aqui é um resumão dessa primeira parte da fala. O que nós queremos, pessoal? Nós não queremos exclusão, nós não queremos ficar fora do jogo, a gente quer estar dentro, a gente não quer a segregação, dizer, tudo bem, então vamos ter aqui um local para vocês. Nós não queremos aquela integração artificial de fazer, então vamos ter uma pessoa trans aqui, uma pessoa gay, mas deixar a pessoa segregada. A gente quer a inclusão total, que é juntos e misturados. Inclusive, eu tenho trabalhado muito com algumas empresas no fórum de Empresas e Direitos Humanos LGBTI+. E todas as pesquisas nos mostram que uma equipe diversa, uma equipe que tenha vários pensamentos, várias orientações sexuais, várias identidades de gênero, várias pessoas como a Allen, japonesa, chinesa, negros, negras, pessoas com deficiência, a equipe fica bem mais produtiva. E aqui é a igualdade e a justiça. Então, é muito importante que a gente tem pessoas que precisam de mais apoio, tem pessoas, não é privilégio, é mais apoio para as pessoas conseguir chegar. Vocês imaginem esse menininho baixinho ali, ele não conseguiria ver o jogo se não tivesse uma bancada um pouco mais alta. Então, é muito importante que as pessoas tenham oportunidades de trabalho e de ações. Aqui é algo que é importante para nós, e aí também um pedido. Tem pessoas que matam o diferente, que são as pessoas nazistas. Ela mata o diferente. O fanático, ele morre defendendo algo que tem que ser assim. Fundamentalista ou dogmático, ele fala, não é porque está escrito num livro sagrado, tem que ser assim. Aí tem o preconceituoso. O preconceituoso é bem melhor do que o nazista, é bem melhor do que o fanático, é bem melhor do que um fundamentalista. Ele simplesmente tem um conceito tosco, fosco, antecipado. Aí tem o tolerante, que ele tolera a pessoa, mas ele se sente superior. Aí nós temos o respeitador, vocês imaginem o gatinho passando ali pelos pastores alemães, que eles são diferentes. O aceitante é aquele que aceita e que é super tranquilo com o jeito da outra pessoa ser, sendo na sexualidade, na raça, no bairro onde mora, no time que torce. Mas o ideal, pessoal, é a gente ser competente cultural. Tem algumas coisas que não interessam para nós da sexualidade das pessoas. Eu acho que é legal a pessoa poder se assumir, estar fora do armário, mas é muito legal. Então, ser competente cultural é você... Nem é um assunto para ficar comentando, sabe? Você é muito tranquilo, certo? Okay? E aí, então, bem... Agora um pouquinho da história, para concluir. Então, na Idade Média, nós éramos chamados de sodomita, no erudito, e somitigo, no popular. Só em 1869 foi inventada a palavra homossexual, por um jornalista húngaro. E daí, em 1980, usava-se GLS. Em 1990, surge uma sigla HSH, homens que fazem sexo com homens. Em 1992, tem que as travestis se organizaram no Brasil. E aí, em 93, era lésbicas e homossexuais, em 95 era GLT, na virada dos anos 90 para os anos 2000, nós usávamos GLT, GLTT, GLTT. Em 2000, a doutora Maria Berenice cria o termo homoafetivo, principalmente para falar de direitos. Em 2005, a sigla fica GLBTT, e aqui em 2008 nós tivemos a primeira conferência nacional que nós convencionamos, que foi LGBT, colocou as lésbicas em primeiro, e o G. Isso estou colocando, pessoal, que essas siglas são totalmente arbitrárias. Então, você pode usar a sigla que você melhor, desde que não fale em tom de jocoso ou querendo prejudicar. A sigla você escolhe. Em 2018, e aí em 2009 nós tivemos a ideia de colocar esse mais, senão nós temos que colocar o alfabeto inteiro. E tem pessoas que gostam de colocar. O governo atual está usando LGBT
QIA+. Nós, da Aliança, nós não usamos o quê? Porque queer é uma teoria da Butler. Então, é meio contraditório você colocar uma teoria no meio de pessoas de identidades. E a gente não coloca ainda o A, porque ainda não tem uma proposta, não sabemos qual que são as políticas para defender para as pessoas a gênero ou assexuais. Então, é uma questão de tempo e elas vão estar contempladas no mais. Aqui o resumo histórico, então. Na Idade Média, nós éramos queimados na fogueira, depois tratado como criminosos até 1830, e doença até dia 17 de maio, e no caso dos gays e lésbicas, e as pessoas trans até dia 18. A situação problema, então, aqui nós temos um mapa no mundo. Os azuis são onde os direitos são considerados... nós temos algum tipo de direito. Por exemplo, o Brasil, eu já vou colocar a lista de todos os direitos que nós temos. Eu estive no encontro em Copenhague, onde tinha um mapa. O Brasil está entre o 8º lugar em direitos conquistados, e a gente conquistou a maioria dos direitos no Supremo Tribunal Federal. Os vermelho escuro é onde tem pena de morte para as pessoas LGBTI+, e essas outras cores é onde tem algum tipo de criminalização. São hoje 69 países que criminalizam as relações entre pessoas do mesmo sexo. Muito bem? Aqui ainda a intolerância religiosa é um problema para a gente, mas tudo isso a gente conseguiu retirar graças às ações na justiça com o Ministério Público. Vou passar aqui. Aqui, um LGBTI+ é agredido no Brasil a cada 2 horas. A taxa de suicídio na nossa comunidade é 8% maior do que na comunidade heterossexual. A cada 19 horas, uma pessoa LGBTI+ é assassinada no Brasil, e a expectativa de vida de uma pessoa trans é de 35 anos. Aqui, a situação dentro das escolas, e é onde as pessoas muitas vezes são convidadas a sair da escola. 73% são agredidas verbalmente, através do bullying, 36% agredidas fisicamente, e 60% se sente inseguro de ir para a escola. Muitas vezes é interessante perceber por que as travestis e transexuais não têm um ensino fundamental ou ensino médio completo, porque elas são convidadas a sair da escola. Aqui uma pesquisa da Unesco, foi feita em 2004, coloca 40% dos meninos não gostaria de trabalhar, de estudar com uma pessoa assumidamente LGBTI+. Os pais não gostariam que seus filhos convivessem com uma pessoa LGBTI+. E 60% dos professores não sabem lidar com a situação. Por isso, mais uma vez, eu parabenizo a agência de vocês por estar proporcionando essa conversa que nós estamos tendo nesta manhã. Consequências da LGBTfobia na educação. Compromete a inclusão educacional e a qualidade de ensino, dificulta a aprendizagem e o rendimento, conduz à evasão escolar e ao abandono, e dificulta a inserção no mercado de trabalho. O que nós queremos? Reverter o quadro da discriminação, não queremos destruir a família de ninguém, não queremos legalizar a pedofilia, não queremos transformar ninguém em gay. Inclusive, eu falei isso para o pastor Silas Malafaia, que eu seria idiota de querer mais concorrência. Nós não queremos transformar, cada um vai ficar com a sua orientação sexual, ficar com a sua identidade de gênero, sua expressão de gênero, e também não queremos sexualizar as crianças. As crianças é para brincar, estudar, e elas têm que viver a sexualidade deles sem a interferência de ninguém, respeitados pelos pais, que são os responsáveis pelas próprias crianças. Conquistas, e eu concluo. Então, nós tivemos no dia 5 de maio de 2011, a aprovação unânime pelo Supremo Tribunal Federal dos direitos da comunidade LGBTI+. E depois, no dia 14 de maio de 2013, o casamento foi legalizado através de uma resolução do CNJ. No dia 5/3, nós tivemos a adoção conjunta de casais do mesmo sexo. Que a gente chegou até o Supremo, e esse foi um caso, eu e o meu esposo, para adotar as nossas 3 crianças. Direito à identidade de gênero para mulheres trans, então hoje uma mulher trans ou um homem trans pode ir no cartório e fazer sua modificação dos seus documentos.
No dia 13 de 2019, há 4 anos atrás, a LGBTfobia foi criminalizada e, como não tem uma lei, deve ser utilizada a lei do racismo. E o direito a doar sangue, até dia 8 de maio de 2020, homossexuais não podiam doar sangue em hipótese alguma. Agora, modificou a lei e é assim, quem tem práticas de sexo inseguro não pode doar sangue, o que é legítimo. Então, uma pessoa que tem uma prática sexual segura, ela pode doar sangue, mas uma pessoa que tem prática, e é qualquer um, seja hétero, seja homem. E aí nós derrubamos todas as leis da escola sem partido e aquelas questões de ideologia de gênero com ações no STF. E também uma medida liminar que pede que o SUS adeque o seu sistema para garantir o atendimento às pessoas trans. Muito bem? Aqui, então, concluindo, os 5 padrões de conduta para uma empresa. Em todas as ocasiões, respeitar os direitos humanos. Todas as empresas são responsáveis por representar os direitos humanos, incluindo os direitos à comunidade LGBTI+, em suas operações e relações comerciais. No local de trabalho, eliminar a discriminação, funcionário e outras pessoas com as quais a empresa interage têm o direito de ser livre de discriminação. Apoiar indivíduos LGBTI+, são funcionários, gerentes, empresários, clientes e membros da comunidade, entre outros, e apoiar a aceitação e a conclusão. Isso aqui é o documento das Nações Unidas. E os 5 padrões no mercado. Prevenir as formas de discriminação na comunidade, agir na esfera pública. As empresas são incentivadas a usar sua influência para contribuir para os abusos contra as pessoas LGBTI+. Inclusive, aqui um convite à empresa de vocês, a Nacional Comunicação, de se pensar numa campanha, nós da Aliança teremos o máximo prazer de estar assinando juntos com vocês, sabe? Sempre tem uma pessoa criativa ou pessoas, ou grupo de pessoas que possam fazer uma campanha, então é bacana, fica um pedido. E aí, concluindo, uma sociedade deve ser julgada pelo tratamento que dá às minorias. Então, uma empresa deve ser julgada pelo tratamento que dá às minorias. Isso é importante. Quem falou isso foi o nosso querido Mahatma Gandhi. Muito obrigado. E aí, fico aberto para algumas colocações. Seria legal se tivesse alguma avaliação ou alguma pergunta para a gente sanar. Pode ser, Aldri? Claro, com certeza. Vamos abrir aqui para perguntas. Rafa estava perguntando, né, Rafa, no Eu também queria saber um pouco mais sobre queer, que você trouxe que ele não é ele é mais um conceito, né, aí desculpa que eu não vou lembrar tudo. Então, se você puder explicar um pouquinho mais, eu vou agradecer. Não, a teoria queer tudo que eu estou passando aqui, nós temos uma teoria chamada de identidade, nós somos identitários. Então, a gente fala, eu sou gay, a mulher é lésbica. A teoria queer é uma teoria muito avançada, que ela coloca que todos nós somos queer, todos nós somos tortos. A palavra queer quer dizer torto, desviado. Inclusive, o Caetano já tinha definido isso em 1980. E de pertinho, nós não somos normais. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente. E todos nós, mas para a gente fazer política pública, a gente vai falar com o ministro de Estado, com a Secretaria de Estado, a Secretaria Municipal, a gente vai pedir política, a gente não vai pedir para queer, porque queer não tem identidade. Sabe que ela tem várias pessoas que falam assim, eu não gosto de rótulo. Ser queer é não gostar de rótulo. E nós precisamos, infelizmente, de rótulos políticos. Então, é como uma marca, como uma bandeira. Então, queer, quem quiser se aprofundar, é só ler Judith Butler, e ela é maravilhosa. No futuro, daqui 50 anos, 30 anos, todos nós seremos queers e todos nós seremos não binário e pansexual. Isso, todos os estudos que dizem, porque nós somos muito condicionados pela nossa religião, pelos nossos pais, enfim, pela sociedade como um todo. Olha que foto bonita. Alguém pode tirar um print, depois me mandar? Eu tirei alguns. Então, uma pergunta. Quando o Instagram colocou aquela figurinha queer nos stories,
Então, a companhia Meta, né, que é detentora do Facebook, Instagram, etc., ele quis dizer que ele não toma partido de gêneros, ele vê todo mundo como um só? Seria mais ou menos isso? Queer é algo muito inovador, sabe? Eles estão à frente da gente. Nós ainda somos, eu sou gay. E daí? Mas tem muita gente que fala assim, eu sou queer. Ser queer é ser uma pessoa sem rótulo, sem esse rótulo político nosso. Eu sou do tempo, quer dizer, como dizia minha mãe, eu sou do tempo antigo, da tradição, então, mas logo, porque está vindo tanta letrinha, que não tem mais como a gente colocar todas, são 37 letras. A gente vai ter que pegar o alfabeto chinês para colocar todos. E é assim mesmo. Gay tem vários tipos de gays. Eu estava lá em São Paulo, na parada gay, eu estava vendo tanta gente diferente, então não dá para a gente classificar. E a gente só se organizou, e eu participei disso no âmbito internacional, no âmbito da América Latina. A gente precisa dessa bandeira, ele coloca a bandeira do arco-íris, agora tem uma bandeira super progressista, que inclui o antirracismo, coloca as pessoas trans e intersexo na bandeira. Muito bem? Aqui tem pessoas que é fora do armário, que é um heterossexual fora do armário, uma pessoa cisgênera fora do armário, tem alguma pessoa que é LGBTI+. Não precisa falar, porque pode comprometer aí, mas enfim. Olha como as pessoas estão envergonhadas, elas são assim Não mesmo. é? Vocês podem fazer pergunta, podem fazer alguma colocação, o que vocês acharam, podem... Tá gravando. Pode comprometer, não, mas eu acho a gente pode fazer um pedido, Audrey, para Eu Nacional posso Comunicação. desligar. Se esse é o problema, a gente desliga.